palavras de minha boca e meditar no meu coração perante a tua face, ó Senhor, nossa linha e Redentor meu. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos sentar. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos cambaleantes, digam aos corações desanimados: sejam fortes, não tenham medo. Vejam o Deus de vocês, Ele vem para vingar, Ele traz um prêmio divino, Ele vem para salvar vocês. Natal vem se aproximando e hoje, terceiro domingo do Advento, domingo de Gaudete, é o dia que procuramos refletir sobre um tema importante: como viver a alegria do Senhor, mesmo enquanto ainda não alcançamos aquilo que nós gostaríamos de alcançar, mesmo quando estamos em meio àqueles processos de busca, de inquietação. Como viver essa alegria enquanto aquilo que a gente espera não chegou? No caso litúrgico que nós aqui estamos falando, estamos aguardando o mistério da encarnação no Natal. Mas podemos transcender isso e começar a pensar também em nossos projetos pessoais, em nossas realizações, que muitas vezes demoram um pouquinho mais do que o tempo que nós imaginávamos para serem alcançadas, e algumas delas não são alcançadas. A leitura do messiânico profeta Isaías fala sobre perseverança e alegria enquanto não atingimos nossos objetivos. Fala da confiança na providência divina, dos grandes desafios da vida sendo solucionados e do retorno do povo de Deus a Sião, a terra prometida. Praticamente, Isaías estava falando que todos os problemas de Israel seriam solucionados, eles teriam uma terra para eles, onde o Senhor iria influenciar e ajudar a governar todos eles viveriam em paz. Essa foi a promessa messiânica. Nessa época do ano, existem pessoas cansadas de diversas formas, cansadas do mero existir. Vocês não fazem ideia. Agora, como dentista, converso com mais gente ainda, né? Do que só na igreja. Então, as pessoas chegam muitas vezes, se sentam no consultório e falam: como é que as pessoas conseguem ficar felizes nessa época do ano? E isso não é uma coisa, uma pessoa isolada, não. Várias pessoas não conseguem ser contagiadas por essa alegria do Natal. Por quê? Porque o Natal é uma idealização de que você vai ter o presente que você gostaria de ter, de que você vai ter a família do jeito que é apresentado para você, todo mundo se gostando, não tem irmão que não gosta de irmão, todo mundo fica feliz no Natal. E o pior, e agora abro um parênteses para depois fechar, existe uma cultura, não sei se acontece na Zona Norte, mas na Zona Oeste era assim: todo mundo brigava o ano inteiro, mas no Natal tinha que ficar todo mundo de bem. E aí a gente ficava de bem até mais ou menos o Ano Novo. Quando chegava no Santo Nome, já estava todo mundo querendo. Ai, era uma coisa engraçadíssima, né? Bom, era bacana ficar, era quase como se fossem nos ataques de guerra, que não, hoje é Natal, não vamos atacar ninguém, né? Jesus não gosta. Nos outros Jesus gosta, vocês sabem disso, a gente da história sabe. Durante as guerras, não, hoje é Natal, não vamos atacar ninguém, como para demonstrar que somos pacíficos, mas vamos ficar armados. Bom, deixando os sarcasmos de lado, toda essa coisa de lado, vamos voltar para cá. A espiritualidade do Advento é que sinais da misericórdia divina sempre precederão
o retorno do Filho do Altíssimo, ou a volta do nosso Senhor. Ou seja, para que Jesus volte, é necessário que hajam sinais, e esses sinais não são o que algumas denominações pentecostais, alguns pregadores falam de que o mundo vai começar a ter guerra, vai ter terremoto, maremoto, e aí então Jesus vai voltar. Gente, tem terremoto, maremoto, tudo moto desde o início da fundação dos tempos. Tem doutor em física aqui para me negar se eu estiver errado, me corrigir se eu estiver errado. Então, assim, as pessoas ficam esperando cataclismas para que Jesus volte, quando na verdade estão se eximindo do trabalho que é nosso. O arar a terra, preparar, aplainar os pastos, não acontecerá por um vento impetuoso ou um trovão caindo do céu. É a mão na enxada, é a gente que faz a sociedade melhorar, inspirados por Deus, inspirados pelo Espírito Santo, inspirados pelo bem. Não sei, cada crença religiosa vai dizer isso de uma forma. Os ateus vão dizer que não é Deus, é o bem. Se estiverem fazendo bem, a obra de Deus estarão fazendo, crendo ou não. Entende? Então, todos esses sinais da misericórdia divina não são causados diretamente por eventos cataclismáticos ou metafísicos, e sim pelo nosso trabalho de acolher, de perdoar, de sempre incluirmos ao invés de excluir. Assim a gente consegue trazer todas as pessoas, amar todas as pessoas, e Deus, a imagem de Deus, a mensagem de Deus vai ficando cada vez mais forte. Nós, cristãos do século 21, carregamos o desafio nesse mundo diverso, desigual, pós-moderno, de tornar a igreja e a mensagem de Cristo um local onde se propaga o amor reconciliador do Senhor, e então ser meios de graças para todas as pessoas. E eu tenho que dizer isso porque no século 21 a igreja ainda não é o local onde a mensagem de Cristo é propagada do jeito correto. Geralmente, em muitas igrejas, o que a gente vê é a exclusão e o benefício de um pequeno grupo de pessoas em detrimento de muitos outros que não se enquadram dentro de suas doutrinas ou crenças, ou etiquetas de comportamento. Então, enquanto a igreja não assumir esse papel, Cristo não vai poder voltar, não vai conseguir chegar. Mas é preciso paciência para viver nessa expectativa da vinda do Senhor. Olha, abrindo outro parênteses, né? Eu ficava falando assim, os pregadores da minha infância, que eu conheci, eles ficavam assim: olha, eu não vou comprar uma casa, tal, assim, porque Jesus vai voltar, vai ficar tudo aí. E muitos morreram miseravelmente nos hospitais públicos da zona oeste da vida, esperando Jesus voltar, para que as coisas então melhorassem. As igrejas coniventes com esse tipo de comportamento, sobretudo as que tinham um pensamento mais evoluído, sabiam o que estava acontecendo e não faziam nada. Somente um movimento chamado Teologia da Libertação veio e sacudiu essa palhaçada toda e deu o vento do Espírito Santo que precisava. Hoje, perdendo um pouquinho o fôlego, a gente continua soprando, não tem problema. É preciso paciência, mas não essa paciência paralisadora. Enquanto Jesus não volta, o que a gente faz? Nada. A gente vem à igreja todo domingo, não precisa melhorar muito a vida, que vai que Jesus volta, fica tudo aí para essas pessoas que vão ficar para trás, e sempre tem alguém que vai ficar para trás, e parece que é um mecanismo de compensação. Eu estou sofrendo tanto, mas pelo menos tem ele que vai ficar para trás. Aqui, na nossa paróquia, não existe esse tipo de teologia palhaça,
porque eu não tenho outro nome pior para falar. Ficou para trás. Por isso que eu falo de teologia palhaça. Eu gosto de fazer piada porque o outro que não vai ser salvo. Poxa, eu fico muito feliz de ter a igreja com pessoas. Faz bem para o padre, faz bem para todo mundo. Mas quem faltou não vai para o inferno, tá? Só para lembrar. E vocês que vieram, bacana, estão cada vez sendo influenciados por fazer o bem e anunciar essa mensagem bacana para todo mundo. É bom para vocês também. São Tiago, compara a paciência do agricultor que cultiva arduamente sem ainda ver a sua colheita. Aquele que vai na fé, ele pega aquela sementinha assim, que é isso? Uma bolinha. Eu vou ter que preparar o solo para botar essa bolinha no chão, e dessa bolinha vai me dar comida. É uma coisa meio quase mágica, né? Aliás, ninguém sabia explicar isso até que a ciência veio e explicou. O agricultor, ele tem essa paciência de investir naquilo onde ele ainda não viu o resultado, mas ele vai na fé. Assim também nós, quando dizemos que amamos todas as pessoas e queremos que elas sejam bem-vindas a viver integralmente a igreja de Deus, nós aramos isso agora, nós semeamos isso cada domingo aqui e tratamos a terra sem necessariamente esperar o reconhecimento de todo mundo, sem necessariamente esperar clap para a gente. Nós vamos fazer o que precisa ser feito, independente de sermos criticados ou elogiados, porque estamos inspirados pelo vento do Espírito, e ninguém segura o vento do Espírito Santo. Ele vai aonde ele quer. E aí eu digo para a comunidade, por isso é muito importante que não aconteça o que está acontecendo na Rede Globo, né? O fogo amigo. Já ouviram falar dessa expressão? Quem lê essas coisas de televisão sabe o que é isso. É quando alguém da mesma emissora vai e tenta meio que puxar o tapete do outro da mesma emissora, porque está todo mundo passando por problema. E aí, né, a gente vê Fátima Bernardes e etc. Deixa eu falar. Eu vou te explicar o que é fogo amigo para a gente entender. Pessoas que participam de uma mesma comunidade de fé, prejudicando ou tentando prejudicar a imagem ou a reputação da outra. Mas Padre Eduardo, isso não existe. Existe e estou cansado disso. É o que mais existe. E olha só, para quem está dizendo, puxa, mas na igreja tem isso? Tem na igreja porque tem na família e tem no trabalho. Você acha que a igreja é diferente? Tem na igreja porque tem na vida. Quem no trabalho, nossa, todo dia, né? Eu estou lá no consultório, vejo uma funcionária querendo puxar o tapete da outra. Só por às vezes um elogio, R$100. Uma coisa assim. Na igreja, às vezes é para botar uma roupa bonita ou para tentar ter uma posição. As pessoas ficam tentando puxar tapetinho. Se eu ficar puxando o tapetinho, eu tiro o tapete, as pessoas caem. Porque a gente não gosta disso. Todo mundo é adulto aqui. Pelo menos eu já tenho 34 anos, sou pai de um filhinho. Não tenho mais o direito de ser criança. Uma vez uma pessoa disse isso para mim. Quando você, não é uma regra, mas assim, agora que você é pai, você não tem mais o direito de ser criança. Aquilo bateu assim, eu falei, minha adolescência tardia ficou para trás, está na hora de ser responsável. Precisa ser também pai e mãe, que nem todos são chamados a ter, nem todos são vocacionados a ser pais ou mães, mas todos são vocacionados à responsabilidade. Como se isso fosse agradar a Deus ou agradar a reputação diante do clero. Eu digo isso com muita amargura. Que coisa triste. Se você é pequeno ou pequena, irá sempre se tornar menor ainda, todas as vezes que você expuser os defeitos ou pecado do seu irmão, antes de emendar o teu próprio defeito ou o teu pecado. Eu vou repetir isso. Se você se sente pequeno ou pequena, você sempre irá se tornar menor ainda,
quando você expor o defeito do seu irmão sem procurar corrigir o seu. Porque a pessoa logo perceberá que você não está querendo crescer pelos seus méritos, e sim por desmerecer a capacidade de outros. E isso não é só na igreja, em tudo na vida. Não sejam assim. Assistam a novela da Globo, vão pular carnaval, brinquem a beça, mas não sejam mau caráter. A gente não gosta disso no anglicanismo. São Tiago falou, né? Não se queixem uns dos outros para que não sejais julgados. Você começou a se queixar, você atraiu a atenção para si. Sabe por quê? Porque se você estiver quietinho, de repente vai passar batido. Mas se você acusa, vamos ver quem é que está acusando, não é lógico? E aí, muitas vezes, não estou querendo aqui fazer um convite a... Me fugiu a palavra, quando a pessoa comete um crime, a impunidade. Ah, não vou denunciar então nunca. Não é isso. Mas existe uma forma de você fazer isso, né? Isso em todos os sentidos. A gente tem que realmente corrigir. Mas por que você não vai, pessoa, corrige com amor? Se não der certo, fala com o pastor. Nós, ao nos tornarmos cristãos anglicanos, estamos no único sentido possível no tráfego do existir. A gente está na contramão. Exatamente. Está indo para onde essa estrada? Para lá? Então a gente vai para cá. Mas é muito perigoso viver na contramão. Ou se é, vou contar agora. Denunciamos toda a homofobia e preconceito da igreja. Denunciamos que a igreja continua vivendo de uma forma preconceituosa e homofóbica de um modo geral. Denunciamos a violência contra a mulher, que acontece muitas vezes pelos aqueles camaradinhas vestidos de terno e gravata, que metem a pancada na esposa, e se a esposa tem vergonha de contar para o pastor, porque muitas vezes a própria esposa do pastor apanha também. Graças a Deus, se você está ouvindo isso e dizer, meu Deus, isso não acontece. Graças a Deus, não acontece no teu círculo social, mas do círculo que eu pertenci, e que muitos de vocês conhecem, acontece. E a gente denuncia mesmo quando a maioria dos homens considera também a mulher como um ser humano de segunda classe, alguém que foi feita para obedecer ordens. Nós dignificamos a humanidade integralmente quando dizemos que todas as pessoas podem, obedecendo toda a disciplina da igreja, seguindo os trâmites da igreja, ser diáconos ou diáconas, sacerdotes ou sacerdotisas, bispos ou bispas. E é só pelo fato de sermos assim, amorosos e respeitosos para com todas as pessoas, nós não paramos de receber críticas e muitas vezes ataques de gente que está longe de pertencer a esse chamado reino de Deus. E o que a gente faz com isso? A gente se alegra que a gente está fazendo a coisa certa. Jesus disse isso para a gente: bem-aventurados sois vós, quando vocês sofrerem por causa do meu nome. A travessia é difícil, mas a gente não precisa ficar vivendo na vida de se levar tapinha nas costas, tá? Procura um massagista, não precisa tapinha nas costas, tá? Massagista faz até melhor. João Batista anunciava e denunciava os males do seu povo, de sua cultura e sociedade no deserto, e foi alvo de muitas críticas, e acabou sendo degolado a pedido de uma adolescente. Olha que história bonita. A gente não está falando do complexo do alemão, não. A gente está falando da Bíblia. Mas no complexo hoje não degola. Hoje não degola, não faz mais nada. Mas quem conhece a época do micro-ondas sabe o que eu estou falando. E outras coisas. Tinha outros métodos para se fazer as coisas.
Complexo Panelão, Zona Oeste onde eu vivi, Cidade de Deus onde trabalhei, Rocinha. A gente sabe como é que a coisa funciona. Se você começa a anunciar, denunciar, e não precisa morar na favela não. Como é que é o nome da juíza lá de Niterói? Patrícia Scioli, né? Ela morava na favela, mas ela foi morta por quê? Porque, deixa eu ler aqui, anunciava e denunciava os males de seu povo, sua cultura e sociedade no deserto. Não, nem era no deserto. O nome de João Batista se perpetua em cada mártir que dá seu sangue pela justiça. Assim como João Batista foi marcado pela morte sangrenta, todos esses que ousam também ainda são marcados pela morte sangrenta. Nada mudou. E o que nós vamos fazer? Temos que continuar falando sobre isso, temos que continuar denunciando essas coisas e não deixar o peso para que um ou outro seja morto. Quero ver matar todo mundo, mata a igreja inteira. Se a igreja inteira profetizar, não vai ter bala que pare a mensagem de Cristo. Mas a igreja prefere se aliar com essas forças do mal. Deus os guarde do juízo final. Até rimou. Então hoje em dia, basta nós sermos íntegros e anunciarmos a mensagem do reino dos céus com autoridade para que a gente enfrente perseguição, até mesmo morte. Não precisa fazer muito. Por isso, enquanto ainda estamos trabalhando, enquanto anunciadores do reino de Deus, enquanto houver vida, devemos nos encher de esperança de que mais e mais pessoas entenderão essas mensagens. Elas vão entender. E a língua do mundo cantará, porque jorrarão águas no deserto e rios na água seca. Mas não vai ser por passe de mágica, vai ser por investimento mesmo. Por que não que o nosso Nordeste seja pensado um sistema de irrigação decente? A profecia não se cumprirá? Ou a gente quer que Deus mande um raio e comece a sair água onde há seca, onde o trabalho é nosso? Deus não faz o que podemos e precisamos fazer. A terra seca se mudará em vargens, e o chão seco se encherá de fontes. E onde viviam os lobos, a erva se transformará em taboos junto. Aí haverá uma estrada, um caminho que chamarão caminho santo. Impuro nenhum passará por ele, e os bobos não vão errar o caminho. Ali não haverá leão, nenhum animal selvagem poderá alcançar esse caminho, pois por ele só andarão os que forem redimidos e os que foram resgatados por Javé. Amém.